Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje a entrevista aqui vai ser para lá de interessante. Estou aqui com o Matheus Baraldo, Obrigado, médico... Otorrinolaringologista, É né? muito difícil falar, né? Otorrinolaringologista. É o médico do ouvido, da nariz e garganta. Tá? A gente Nariz e falou garganta. otorrino, né? Porque... Para facilitar, eu acho. Exatamente, né? Ai, Matheus, que bom te ver aqui, né? Você Obrigado, cresceu, Luca. né? Obrigado que deu certo, né? Faz tempo que a gente está conversando de fazer esse encontro aqui. É que bom verdade. que deu certo. E eu lembro de você menino ainda, né? Pois é, a gente se conhece há muito tempo. Agora você é um doutor famoso. Estou tentando, né? Trabalhando. Sou amigo das suas filhas. Um beijão para elas. Ah, legal, já tenho 5 netos. Que bom. Vamos lá. Você sempre quis ser médico, né? Desde sempre seguindo a carreira do teu pai, não foi isso? Exatamente. Eu, no colegial, assim, eu sempre gostei da área da medicina e vendo meu pai, sempre gostei de... Tinha muito orgulho dele quando falava, olha, seu pai me operou, meu filho. E eu falava, nossa, bacana isso, eu quero seguir isso. E aí estudei muito, fiz cursinho, entrei na faculdade em Presidente Prudente. Fiz a residência aqui em Rio Preto com o Dr. José Vitor Maniglia, no Instituto Maniglia. Maravilha. E estou tocando aí a Clínica Baraldo com o Dr. Marcos. Nossa, e me fala, o otorrino, é um leque muito grande, né? Sim, é uma especialidade que dá para você ir em bastante vertentes, né? Porque tem otorrinos que fazem a parte da estética, tem otorrinos que focam na parte de ouvido. Agora, uma coisa mais recente são os otorrinos que estão focando mais na parte de alergia, ligada à parte da especialidade da otorrino, que é a rinite alérgica, que é o meu caso. A tua maior demanda lá no consultório é a rinite alérgica. Exato. É o tratamento das rinites em geral, né? Porque rinites é uma coisa... A rinite é a inflamação da mucosa do nariz. E cursa com os sintomas: espirros, coriza, entupimento nasal, coceira. E quem que nunca teve esses sintomas, Nossa, né? Você está falando, eu já estou assim... Pois é. Rinite, todo mundo tem rinite. O caso depende da causa, da frequência e da intensidade dessa rinite. Tem casos que são mais agudos, que é o mais comum, né? A gente fica resfriado às vezes, espirra um pouco e passa. Mas tem casos crônicos, que é o caso da rinite alérgica. O paciente que tem uma alergia, ele tem esses quadros, sintomas de rinite com frequência. E isso é bem incapacitante, às vezes. Então, o tratamento é tipo personalizado. Sim. O cara vai lá, você faz um estudo, né? Funciona assim. O paciente que tem uma rinite alérgica, a gente precisa identificar essa alergia através de alguns exames. Tem como fazer isso? Isso. O paciente vai lá na clínica, conversa comigo. Ó, doutor, eu tenho esses sintomas aí, espirros, coriza, e eu faço algumas perguntas para saber os gatilhos desses sintomas. Olha, quando você tem contato com algum animal, você espirra. Quando você tem contato com poeira doméstica. E aí a gente solicita os exames de alergia. E através dos exames de alergia, a gente vai poder identificar quais são os alérgenos que estão relacionados com os sintomas desse paciente. Você trabalha a causa. Exatamente. Porque o que está todo mundo acostumado a tratar é isso, né? Sprayzinho nasal, usa antialérgico nas crises. Só que isso não está tratando a causa. Isso você só está abrandando os sintomas. É como tomar uma dipirona para uma dor de cabeça. Vai passar o efeito da dipirona e se não for na causa da dor, a dor vai voltar. A rinite alérgica é a mesma coisa. A gente precisa tratar a causa para o paciente ter um alívio duradouro. E isso a gente consegue através da imunoterapia com alérgenos, que é conhecido popularmente como vacina para alergia. Nossa, eu nunca ouvi falar. Pois é. Isso é muito bacana porque muita gente nunca ouviu falar desse tratamento. Isso é uma coisa que eu venho atuando com esse tratamento desde 2019. Eu costumo dizer que eu fui o meu primeiro paciente, porque eu tenho rinite alérgica e, assim, muitas crises em viagens, isso era bem incapacitante. Já tinha feito vários tipos de tratamento e eu comecei a fazer cursos sobre imunoterapia e rinite alérgica e foi a minha cobaia.
Tá. Tomei a imunoterapia durante 3 anos e foi o que mais me ajudou nas minhas crises. Hoje em dia eu tenho crises bem esporádicas e normalmente são rinites do tipo não alérgica, quando o tempo muda, que é aquela coisa que eu falei, que todo mundo está sujeito. Agora, rinite alérgica mesmo, eu não tenho tido mais. Nossa, a imunoterapia um braço recente da medicina, né? Na verdade, não. É um tratamento com mais de 100 anos. É um tratamento É aquele centenário. que tira sangue e põe no coisa? Não. Não, não é. Não é. O tratamento com a imunoterapia, ele surgiu na Europa há mais de 100 anos. E isso é um tratamento que é mais utilizado pelos alergistas, né? Porque, além da rinite alérgica, pode ser tratado dermatite atópica, alergia a veneno de insetos, tá? Asma alérgica, conjuntivite alérgica. Mas a mais comum de ser tratada através da imunoterapia é a rinite alérgica. E aí alguns otorrinos como eu estão entrando nesse tratamento para proporcionar um tratamento eficaz para nossos pacientes. E como funciona? Como que eu faço um tratamento de imunologia alérgica? Isso. É assim, você precisa procurar um profissional que mas indique eu o tomo tratamento. remédio, a injeção? É assim, existem algumas formas de aplicação. Hoje em dia, as formas mais utilizadas é a sublingual, que são as gotinhas que pingam debaixo da língua, e a injetável, que é a imunoterapia subcutânea, que são injeções no braço, tá? Existem formas que estão sendo estudadas de imunoterapia intralinfática, imunoterapia intranasal, que são sprays, só que nada ainda é comprovado, tá? E aí eu utilizo a imunoterapia tanto injetável quanto a sublingual. Tá? As duas, depende do caso. Nas crianças, normalmente, é mais complicado a injetável, as gotinhas é mais fácil, e elas têm uma eficácia bem semelhante. Tá? E as crianças também apresentam o quadro de rinite alérgica? Principalmente as crianças, tá? Sério? Tem assim, 30% da população mundial, mais ou menos, tem rinite alérgica. E as crianças ainda mais, uns 40% das crianças possuem rinite alérgica. Alergia é uma coisa que ninguém nasce alérgico. A gente nasce com uma predisposição que normalmente a gente herda da nossa família, né? Normalmente, se os pais tiverem alguma alergia, o filho tem 50% a 75% de chance de desenvolver alergia. E aí a criança nasce e vai tendo contato com os alérgenos e vai se sensibilizando, que a gente fala. Que daí, num segundo contato, vai começar a ter os sintomas alérgicos. E essa alergia ela vai progredindo. Aí que está a questão. Se você não fizer nada, só ficar tratando, e aí isso começa com uma rinite leve, vai uma rinite moderada, uma rinite grave, pode evoluir para asma alérgica, aí a criança evolui, ter que ficar usando bombinha. Então a imunoterapia, um dos benefícios dela é que ela interrompe essa marcha atópica que a gente fala. O paciente tem rinite, ele começa a fazer uso da imunoterapia, ele interrompe essa progressão e pode até diminuir, a intenção é diminuir as crises. Lógico. E interromper também essa progressão. Cortar essa cadeia, né? Exatamente. E a partir de quantos anos pode levar uma criança lá? Um ano? A imunoterapia, a gente recomenda fazer a partir dos 5 anos, tá? Na verdade, teoricamente, não tem uma regra de idade. Porém, a gente tem que esperar a criança, o sistema imunológico amadurecer, ter contato com os alérgenos. Porque os novinhos é meio normal, né? Isso. Ficar com o nariz escorrendo. Isso, Na fase, assim, da infância, na fase escolar, crianças ficam muito resfriadas. E isso já não é tanto alérgico, é um quadro viral, são quadros virais, né? Porque a criança vai na escola, tem contato com outras crianças e está sempre resfriada. Que não tinha antigamente, porque ficava em casa. Isso. Ali, né? E aí volta Mas é normal a criança ficar até umas 6 a 8 vezes por ano resfriada. O que não é normal é ficar evoluindo para sinusite, ter que tomar antibiótico, tá? É um quadro de resfriado normal. E daí, se isso acontecer e aumentar
com muita rapidez, já mostra que é uma alergia. Não, funciona assim. O paciente que é alérgico e também frequenta uma escolinha, ele tá mais susceptível a evoluir mal. Entendi. Esses resfriados, entendeu? Porque a alergia nada mais é do que uma inflamação. E o paciente que é alérgico, ele tem uma inflamação basal no nariz dele, tá? Mesmo que ele não esteja tendo sintomas, ele tá com o nariz inflamado por causa dessa alergia que está sempre circulante no organismo dele. Então, qualquer mudançazinha de tempo, qualquer coisa faz atacar as crises de rinite dele. Isso tanto a criança quanto o adulto. Tanto a criança quanto o adulto. Mas a criança, ela tem mais essa sensibilidade mais exacerbada. Tá. Isso, a rinite alérgica, ela faz parte da reação de hipersensibilidade do tipo 1, que nada mais é do que uma hipersensibilidade do nosso organismo. E isso vai aumentando. Na criança e adultos jovens é mais comum, tá? Em pacientes acima de 60 anos, é bem menos frequente a gente encontrar alergia. Não é que não tem. Tem casos, eu tenho pacientes que fazem imunoterapia, que têm essa idade, mas é bem menos frequente. É mais frequente nas crianças e nos adultos jovens. Que loucura isso, Bacana, né? E me conta, e eu vejo lá, eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo negócio de cirurgia. Quais são as cirurgias de um otorrino? De um otorrino. Olha, o mais frequente é crianças respiradoras bucais, respiradoras orais, que ficam de boca aberta, tem muitas infecções, que isso é devido à hipertrofia de adenoide, tá? Aí as crianças têm a hipertrofia de amígdalas e da adenoides, que a gente fala. E aí, isso causa essa dificuldade para respirar na criança. A criança fica respirando de boca aberta, fica tendo faringite de repetição, tá? E isso aí Respirar de boca aberta é muito ruim. É muito ruim. Isso vai prejudicar toda a formação da arcada dentária da criança, tá? E isso aí prejudica também o quadro respiratório dela. Prejudica até os dentes. Com certeza. E aí, muitos casos são cirúrgicos. Aí a gente faz uma cirurgia, que é uma cirurgia tranquila. Mas faz a cirurgia em criança e adulto? Sim, sim. Mas a cirurgia da adenoide é uma cirurgia mais de criança. É raro ter em adulto. De quantos anos, mais ou menos? A partir de 2 anos. 2 a 8 anos a gente... E é uma nessa cirurgia... faixa... Eu estou perguntando porque eu tenho meus 5 Sim, netos. seus netos. E eu já estou E é isso. A partir de quantos anos já? A partir dos 2 anos a gente começa a fazer essa cirurgia. E isso é uma cirurgia que tem um resultado fantástico. Assim, as crianças que têm esses sintomas de roncos noturnos, babar à noite, respirar de boca aberta durante o dia e tem essas infecções recorrentes, a gente examina e, se tiver indicação, a gente indica a cirurgia e muda a vida da criança. Você lembra que antigamente era super normal, a pessoa ficava muito resfriada, os médicos tiravam a amígdala, não sei se... Sim, Mas e eu sempre falei, gente, que loucura isso. Mas é porque essa prática terminou, né? Não existe as mais. amígdalas e adenoides são órgãos linfóides que elas servem para produzir imunoglobulinas que estão no nosso sistema imunológico, tá? Então são órgãos de proteção. Só que elas são importantes até bem no início da nossa vida. Por isso que a gente começa a fazer essa cirurgia a partir dos 2 anos, tá? E aí, quando tem a necessidade, ou pelo tamanho, né, que é muito grande as amígdalas ou adenoide, ou por infecções recorrentes, ela tem indicação da cirurgia e isso ajuda bastante, tá? Não vai fazer falta para a criança. Não vai fazer falta, né? Porque naquela época todo mundo fazia. Até hoje tem... Meus irmãos todos fizeram. Tem muitos mitos, né? Que o paciente vem falando, mas vai começar a ter infecções em outros lugares, vou perder a imunidade. Mas isso é mito, tá? Isso aí não procede. Tá bom. E me conta, essa clínica que você tá, nós vamos falar de tudo, viu, doutor? Claro. São 30 minutos. É bastante bate-papo. É bastante tempo. Essa clínica que você tá, é você, o seu pai e a sua esposa, que também é médica? Sim, sim. Os 3 otorrinos? Os 3 otorrinos. Nossa, que legal, Meu pai, né? o nosso... Teu pai é famosésimo, né? Ele tá há bastante tempo aí tratando a população de Rio Preto. E aí o meu intuito era trabalhar eu e meu pai, só que a Fernanda eu conheci ela na residência. Olha que legal. Eu já estava acabando a residência e ela entrou. E a gente se conheceu lá, começamos a namorar. Ela é de Cuiabá. E o pai dela é otorrino em Cuiabá também.
Olha E que aí, loucura. ela Tá no mudou. sangue, né? Exatamente. Até meu cunhado, minha esposa, todo mundo é otorrino. E os planos dela mudou um pouquinho porque a Veio gente para Rio acabou ficando Preto. para cá. Eu falei para ela, ó, eu quero ficar aqui com a minha família, meu pai. E ela, Porque aqui já tem uma referência, né? Você isso fala Baraldo, todo mundo sabe. graças a Deus. Graças a Deus, né? É, E o público lá, daí vocês dividem. é, assim. O meu pai, ele faz um otorrino mais geral, assim, sabe? Tá, tipo garganta. Garganta, ele faz muita cirurgia de amígdala, septo. Tá. E eu e a Fernanda, ela se especializou na parte de ouvido. Aí Ai. as cirurgias de ouvido, casos mais específicos da otologia, eu encaminho para ela e ela encaminha para mim os casos de rinite persistente, né? Porque não são todas, como eu falei, não são todas rinites que têm indicação da imunoterapia. A Tá. imunoterapia é para o tratamento da rinite alérgica persistente. Tá, e tem aquele aquelas paciente. rinite que depois vira sinusite, é isso? Isso também, tá? O paciente tem uma rinite alérgica persistente, ele também cursa com sinusite de repetição. Tá. Mas é isso, é para aquele paciente que realmente tem um quadro recorrente, que deixa ele incapacitado de fazer as atividades diárias, e aí a gente precisa de um tratamento mais efetivo. Rinites leves, de vez em quando eu espirro, aí a gente trata com um sprayzinho e vai muito bem. Tá. E me conta uma coisa, aqui em Rio Preto, os otorrinos todos estão usando essa Imunoterapia? Imunoterapia ou é uma coisa que você estudou, você está trazendo para cá como Isso. novidade? Eu fui o primeiro otorrino a utilizar a imunoterapia aqui em São José do Rio Preto. Eu sei que tem mais duas colegas em Rio Preto que utilizam, e eu acho isso muito bom, Claro. porque isso é o futuro da otorrino, é isso, a alergia ela está entrando dentro da otorrinolaringologia, como há 20 anos a cirurgia plástica, por exemplo, entrou. Há 20 e poucos anos, o paciente falar que ia fazer uma rinoplastia com otorrino, todo mundo olhava, achava estranho. Hoje em dia, os melhores... Rinoplastia é... Do nariz, a cirurgia da estética do nariz. Hoje em dia, os melhores cirurgiões são otorrinos, entendeu? Que se especializaram na parte da estética. E da estética com um diferencial que eles estudam tudo dentro, é isso? Exatamente. Eles além de tratar a estética, eles tratam também a parte funcional, que é para o paciente respirar bem também. Então, o caminho é parecido, assim, a parte da rinite alérgica. A rinite alérgica é a doença respiratória crônica mais prevalente no mundo, ou seja, muita gente. Você falou que muita 30% do mundo tem. Muita gente tem esse problema. E o otorrino, ele é o médico que trata as doenças do nariz. E, por exemplo, assim, tem tanta gente, quer dizer que tem pouco otorrino para atender essa demanda. Exatamente. Até os alergistas que estão mais acostumados a fazer são poucos ainda. Então, a gente precisa aumentar mesmo, porque esse tratamento é o tratamento... Rinite alérgica, a alergia em geral, ela não tem cura. Porém, o mais próximo da cura que a gente consegue chegar é utilizando a imunoterapia com alérgicos. Tem pacientes que vão na clínica e falam, doutor, eu me sinto curado. Tá? Porque a gente fala que não tem cura, porque o paciente faz os testes alérgicos, né? E a gente identifica. Mesmo que o paciente esteja assintomático, super bem, super feliz, se a gente fizer testes alérgicos, ele vai continuar aparecendo essa alergia. Então, não Quer é dizer, que acaba você melhora a alergia. A qualidade de vida. Exatamente. O tratamento é focado nos sintomas, na clínica do paciente. Tá. Se vai ter exames positivos ou não, isso aí é indiferente. O que o paciente quer saber é de ter melhora na qualidade de vida dele. É de entupir menos o nariz, usar menos medicações. Claro. Então, eu acho que... Você sabe que eu tinha, né, quando eu era jovem. É. E, por exemplo, assim, eu sempre bombava por falta, tinha que fazer todas as matérias. Eu fechava tudo no terceiro bimestre, mas eu ficava por falta, porque no inverno eu não ia. Entendi. É porque no inverno porque onde a lã, eu não conseguia ficar na sala de aula, eu espirrava, ficava Exatamente. uma loucura. Nunca dormi com cobertor,
que tem milhões de... Naquela época não tinha edredom. Né? Eu sei Era bem o punha que rede, você uma passava, porque loucura. eu era igualzinho. Ah. Esse blazer aqui que eu tô, se eu... Jamais. Com certeza eu ia espirrar bastante. Ele tá guardado há tempos E depois no que armário. a gente amadurece, isso vai dando uma... Exatamente. O nosso a próprio alergia em geral. organismo vai... Exatamente. Eu costumo brincar que a alergia é como se fosse o temperamento. Quando a gente é mais jovem, a gente é mais temperamental. E vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo e isso vai diminuindo. A alergia é a mesma coisa. Ela no início da vida, assim, lá na primeira infância, adolescentes, ela é mais intensa. E aí, conforme o tempo vai passando, ela vai diminuindo. Por isso que não é incomum a gente ver a rinite assim, alérgica. Normalmente o paciente, o idoso que vai com rinite, é uma rinite do tipo não alérgica. Que daí a gente entra já no mundo, na gama das rinites, né? Porque muita gente acha que toda rinite é alérgica, né? Que toda rinite é tratar com antialérgico e tudo mais. E não é. Tem diversos tipos. Tem rinites induzidas por drogas, rinites induzidas por hormônios. Rinite emocional. Rinite emocional. Tem rinite emocional? Tem rinite emocional, sim, tá? Não é tão comum, mas existe sim, tá? Quando a gente descarta todos os outros tipos de rinite e o paciente tem um histórico, a gente chega a esse diagnóstico aí. Da rinite emocional. Daí o tratamento vai por outro caminho, né? Exatamente. É tratar essa parte com um psiquiatra, com terapia, né? E aí essa parte dos tipos de rinite, tanto a rinite alérgica a gente tem que tratar a causa, mas outras, por exemplo, como eu falei, as crianças principalmente ficam muito resfriadas. A gente precisa tratar a causa. O que é a causa? É o sistema imunológico da criança que precisa melhorar. Então a gente tem que ver a alimentação dessa criança. Não adianta dar antibiótico anti-inflamatório toda hora. Exatamente. A gente precisa tratar o sistema imunológico dessa criança, que a gente faz umas fórmulas lá na nossa clínica, que melhora e as crianças diminuem consideravelmente esses quadros infecciosos. Isso ajuda bastante também. Ai, que bom, né? Exatamente. Eu vou levar meu netinho de... Quantos anos esses seus netos têm? 1, 2... em seguida. 5 e 10. Tá A de tá 10, na fase de ter essas infecções ela aí. ronca. Então. Leva ela lá pra gente ver. É a única menina e ela ronca, então, é chato isso. Às vezes, na idade dela, provavelmente, ou ela tem rinite, ou ela tem desvio de septo, ou ela tem as duas coisas. Desvio de septo é quando a cartilagem do nariz é um pouquinho torta, que é muito comum nos adultos que não respiram bem. Adultos que roncam, adultos que usam as gotinhas nasais, os descongestionantes, normalmente eles têm algum grau de desvio de septo. E aí precisa avaliar caso a caso para ver se precisa operar. Quanto tempo dura uma consulta com o otorrino? Olha, 10 a 15 minutos. Não é uma consulta rápida. É uma consulta rápida. Daí manda fazer os exames e beleza. Isso, quando precisa faz os exames. E tem alguma máquina, um equipamento especial que você consegue ver alguma coisa? Com certeza. A gente utiliza nasofibroscopia, que é uma ótica, que é uma câmerazinha flexível, que é um canudinho que entra para a gente conseguir ver a fossa nasal já me deu com mais nitidez. É um exame que incomoda um pouquinho, mas só olhar com uma luzinha a gente não consegue ver o nariz mais lá profundamente. E a gente precisa visualizar. Então, para entender a anatomia nasal de um paciente, a gente precisa fazer alguns exames. Pode fazer também uma tomografia, que é um exame de imagem, para ver, a gente pede mais para casos de sinusites. Mas cada caso é um caso, né? No caso das rinites, a gente faz os testes alérgicos. Você precisa trazer tua mulher aqui para falar de ouvido. Eu vou trazer, Fernandinha. Nossa, eu estava vendo que às vezes você tem problema no ouvido e dá labirintite. Com certeza. Eu falei, gente, que loucura isso. Por exemplo, às vezes, porque o ouvido, o nariz e a garganta eles estão interligados, tá? E aí, às vezes, você tem uma gripe, uma sinusite mal curada, esse catarro vai para o ouvido, tampa o ouvido, começa a dar zumbido e, às vezes, pode irritar o labirinto e ter tonturas, né? Então, por isso que a gente tem que tratar adequadamente, porque senão as doenças progridem, né?
É, tudo. Qualquer resfriado tem que tratar Com adequadamente. certeza. Aham. Porque senão evolui para sinusite. E A como gente foi na sabe. pandemia? Na pandemia teve muitos casos, todos casos assim gripais, né? A Ah, gente tinha que pedir o teste de de COVID para a gente Covid. descartar, né? E aí sim, quando a Porque gente muita gente descartava, achava que estava com Covid e estava com gripe, né? exatamente, porque os sintomas são muito parecidos, né? Até agora tá voltando o COVID, a gente voltou a se preocupar Tá. e eu tenho pedido exame de COVID para alguns pacientes. Mas as coisas estão mais tranquilas devido à vacinação, né? Os pacientes estão Ah, mais imunizados. tranquilo, Isso, os não. sintomas estão mais brandos. Mas é muito parecido, porque, como eu falei, tudo no nariz, assim, se espirrou, escorreu, é rinite. Mas aí você tem que colocar. O próprio Covid é um tipo de rinite, uma rinite infecciosa pelo Tá. Covid-19. Um resfriado também Uma uma rinite rinite infecciosa. infecciosa pelo rinovírus, que é outro vírus. Aí existem as rinites por medicamentos, existem as rinites alérgicas, então por isso que o médico é importante ele ter uma atenção para saber diferenciar os tipos de rinite, porque os tratamentos diferenciam-se também. Nossa senhora, não dá para parar de estudar, né, Matheus? Ah, com certeza. É A gente cada está sempre vez. tentando se atualizar, né? Ah, se Nessa atualizar é o parte, termo certo, né? porque o que a gente aprende na residência, é, A a medicina é gente muito rápida, né? com certeza, com certeza. Essa próprio sempre técnicas novas de cirurgias estão aparecendo, tratamentos, tá? Medicações, então a gente tem sempre que estar estudando para não perder o bonde, né? E me conta uma coisa, eu vi que você dá palestra, eu vi lá no teu. Sim, sim, eu tive o prazer de ser convidado para dar uma aula sobre imunoterapia com alérgenos, que é a minha área de atuação hoje, no Congresso Brasileiro de Otorrino, que Nossa, foi em que Salvador. luxo, Matheus. Fiquei feliz, fiquei Ah, bem feliz, que ah, demonstra que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? é. E aí, alguns colegas que fazem parte da bancada de alergia da BOL me, me chamaram para Convidaram. fazer, e hoje eu faço parte também dessa bancada. Eu Ai, palestro isso que eu acho lindo na medicina, é assim, um descobre uma coisa, ele faz questão de passar para os outros, com certeza. né? Não é em qualquer outro segmento, o cara descobre um negócio, não conta para ninguém. Esconde, né? É, porque é tudo rival, sei lá o que eles Sim. acham, né? Exatamente, porque E na medicina isso é muito pelo contrário. exato. A gente só tende a agregar, né? Porque a gente sempre tem que pensar no bem do paciente. É, E aí, ainda mais que a gente. Essa parte da imunoterapia na otorrina é uma coisa que está iniciando agora. São poucos otorrinos ainda que utilizam esse tratamento dentro da especialidade. Então, a gente tem que realmente incentivar os otorrinos a fazerem cursos, a se especializar, para poder oferecer para os nossos pacientes o que há de melhor no tratamento da doença dele, entendeu? muito bom. Matheus, está Olha como quase passou rápido. acabando. É, mas ainda não acabou. Aí, assim, ó, essa câmera é para você. Aham. Se eu queria, assim, deixa um recadinho para os nossos seguidores, as pessoas Sim. que assistem. Eu mando para 5.000 pessoas, Matheus. Que bacana, Luca, que bacana. Esse que é o trabalho mesmo. Ó, Ah, foi um prazer aqui participar do podcast aqui dessa amiga. Gosto muito de você, Luca. E eu queria deixar essa mensagem para os pacientes que possuem rinite, possuem alguma doença respiratória, não se automedicarem, porque não é tudo igual o problema das rinites. Sempre procurar um médico capacitado e ele vai indicar para você o melhor tratamento para o seu caso. a automedicação nunca é legal, né, mano? Nunca é legal. A gente pega muitos pacientes vindo na clínica tomando antibiótico sem precisar, usando remédio errado, às Tá. vezes tem efeitos colaterais. Então, sempre procure o seu médico de confiança para tratar o seu problema. Bom, tá bom. Então vou só encerrar aqui, tá, Tá Matheus? ótimo. Obrigado, Luca. Gente, vocês gostaram da entrevista? Eu adorei. Mas eu converso com ele e já fiquei sentindo que eu estou
Com alergia, eu sou muito impressionável. Cada médico que vem um fala da varize, eu já sinto dor na perna, daí o outro fala... Eu tô te esperando lá na clínica, então, pra gente tratar essa sua rinite, Luca. Mas não tenho, não. Isso já foi. Eu adorei, eu mando para 5.000 pessoas, como eu te disse. Se você tem aquele seu amigo que tem aquela rinite, não sabe como tratar, passa esse vídeo que você vai receber para ele, tá? E essa entrevista vai estar completa no nosso canal do YouTube e no Spotify. E, por favor, se inscreve no canal. Você também, Matheus. Opa, vamos escrever. Beijo! Obrigado, pessoal. Olha lá. 30 minutos.